Boa noite, Marcos. Boa noite. Aldenora, Edielson estão chegando aí aos pouquinhos. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Acho que tá conseguindo, né? Imagem e som tá tranquilo, né? Ok. Vou esperar um pouquinho. Muito obrigada, Aldenora. Esperar só mais um pouquinho enquanto as pessoas vão entrando, né? Ó, tá chegando. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Seno, né? Centro Espírita 9 de Outubro. Vou dar só mais um tempinho, né? Pra gente começar. Eu organizei aqui para que a gente pudesse esperar, porque aí o Instagram vai avisando as pessoas que a live começou. E aí é o tempo. Obrigada, Edielson, pelo retorno, né? Tá tudo ok, né? Então, é o tempo que as pessoas vão chegando aos pouquinhos. Nádia, seja bem-vinda. Estão chegando. Boa noite, né? É Márcia. Eu acho que psi, eu acredito que é o símbolo de psicologia, né? É Márcia Alencar. Bem-vinda, Márcia. Aos pouquinhos as pessoas vão chegando. Edivânia, boa noite, Edivânia, seja bem-vinda. Deixa-me ver. Então vamos lá. Eu gostaria de me apresentar para vocês. Algumas pessoas ainda não me conhecem. Eu estou aqui hoje atendendo a um convite de Aldenora, né, que entrou em contato comigo, me fazendo o convite para fazer essa live, né, aqui no Instagram do Seno. E foi com muita alegria, né, que eu aceitei o convite. Gostaria de dizer que nós temos um grande desafio ainda na doutrina de encontrar pessoas que consigam fazer palestras, né? A gente ainda tem uma carência muito grande de palestrantes, mas ainda bem que parece que com esse período da pandemia as coisas foram melhorando um pouco, utilizando os recursos através das redes sociais, em lives do Instagram, do YouTube, utilizando também até mesmo o Facebook. Isso ajudou muito as casas, né, nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Gertrudes Cabral Cordeiro, para abreviar o nome, porque o nome é bem grande. Aí podem me chamar apenas de Gertrudes ou G, como quiserem. Eu faço parte do Centro Espírita Vicente de Paulo, o CEVEP, que fica localizado na Rua Jacaúna, 287, na Iputinga, Recife. E hoje eu estarei aqui com vocês, atendendo esse convite que me foi feito, para trazer um tema onde espero que ao final da noite nós possamos sair daqui reflexivos, pensando sobre o que a gente ouviu aqui, porque o objetivo é fazer com que a gente pense
reflita. Esse é um dos aspectos da doutrina que eu também gosto bastante, que é a parte filosófica, né? Sabemos que a parte evangélica e a parte científica, que forma esse tripé, dá essa sustentação à doutrina, mas confesso a vocês que a parte filosófica chama muito a minha atenção na questão da doutrina, e exatamente por ela nos fazer pensar e ir em busca dessas respostas que se encontram nada mais, nada menos do que dentro da gente adormecidas. Então, para iniciarmos, nada melhor e mais providencial do que a prece. Boa noite a todos que estão chegando. Jailson, aí eu conheço o Jailson. Tudo bom, Jailson? Então vamos juntos comigo. Se quiserem, fechem os olhos. Se não quiserem, podem permanecer com eles abertos. Mas nessa vibração, para que hoje, nessa noite, tudo transcorra na maior harmonia, na maior paz que o Mestre Jesus sempre trouxe quando conversava e se aproximava das pessoas para explicar as coisas do mundo do nosso Pai. Então, comecemos com a nossa prece. Querido Jesus, espiritualidade amiga, guia e mentor espiritual, faça-se presente neste momento, nos trazendo harmonia, paz, nos intuindo a trazer essa mensagem a todos que nos acompanham nesta noite e as pessoas que futuramente irão assistir esta live, que a gente possa trazer uma mensagem de esperança, tal qual o nosso querido Mestre Jesus nos ensinou. E assim, na certeza desse amor grandioso por todos nós, iniciamos mais um trabalho, sabendo que nunca estamos sozinhos. Que assim seja. Então vamos lá, né? Já me apresentei. Para os que chegaram depois, eu sou Gertrudes, do Centro Espírita Vicente de Paulo. Estou aqui para juntos conversarmos sobre um tema que consta no Livro dos Espíritos. A gente está entrando no livro 4, que fala das esperanças e consolações. E vamos trabalhar hoje o capítulo 1, que tem como tema penas e gozos terrenos, né? O capítulo 1. O item que vamos estudar hoje é felicidade e infelicidade relativas. Então, diante disso, dessa apresentação, a gente sabe que tem um bom número de perguntas nesse item. Claro que uma live de apenas 1 hora e 50 minutos não daria para abordar todas as perguntas. Então, como foi que eu fiz o meu roteiro de apresentação aqui para vocês? Eu dei uma olhada geral em todas as perguntas que Kardec fez e as respostas dos espíritos e fui pensando algumas coisas para tentar mostrar e conversar com vocês acerca do próprio item, que é felicidade e infelicidades relativas. Tentar fazer um resumo, trazer uma abordagem em cima do que eu percebi, do que eu gostaria de trazer para essa noite, nesse momento onde eu quero que cada um, ao ouvir, ao assistir as minhas colocações, começasse a fazer as suas respectivas reflexões. Não há necessidade de que a gente responda, né? Mas há uma necessidade muito grande de que a gente procure pensar a respeito e tentar responder para a gente mesmo, tá? Então,
o item, né, felicidade e infelicidades relativas. Aí eu gostaria, inicialmente, para a gente começar a nossa conversa de hoje, fazer a seguinte pergunta. Quem é que não deseja ser feliz? Vamos começar a pensar nessa pergunta. Quem é, né? Quem é que não quer ser feliz? Então, essa é uma pergunta que inicialmente eu trago aqui para vocês, que ela nos leva a refletir. Todos buscamos ser felizes, né? Se a gente for olhar os grandes anseios das pessoas, todo mundo deseja felicidade, tá? O que acontece é que dentro dessa nossa sociedade tem algumas culturas ancestrais, ou seja, algumas culturas que aconteceram antes mesmo da nossa cultura atual, porque a cultura é uma soma de culturas ao longo do tempo, que estabeleceu para todos nós que Deus gosta apenas daqueles que sofrem. Parece até que todos nós somos fadados ao sofrimento. De onde veio isso? Aí eu fui procurar um pouco, que eu gosto de buscar, de fazer umas pesquisas, e vi que dentro dos meus estudos, onde foi que veio isso? Que cultura foi essa que fala bastante desse sofrimento e tal? Então, nos séculos 18 e 19, na Europa, surgiu uma cultura, aliás, uma doutrina chamada deísta, que ela pregava a todos uma determinada liberdade e, resumindo essa cultura, ela dizia que Deus criava as suas criaturas, mas que as abandonava, deixavam elas livres ao seu próprio caminhar, ou seja, Deus criava e se afastava. E, ao mesmo tempo que Deus se afastava dessas criaturas, das pessoas, né? Ele abandonava e as pessoas sofriam. Então, isso gerou nas pessoas, ao longo dessa construção, dessa formação de povos, dessas culturas que foram passadas de pai para filho e filhos para os netos e assim sucessivamente, nos quer dizer que aquelas pessoas que sofrem, aquelas pessoas que choram, são as pessoas que Deus mais gosta. E isso é um equívoco interpretativo, ou seja, as pessoas interpretaram dessa maneira, que Deus só gosta daquelas pessoas que sofrem, porque as pessoas que sofrem são queridas por Deus. Aquelas pessoas que não sofrem, Deus não gosta. Por que que não acontece dessa forma? Por que não é desse jeito? Porque nós temos um Pai, criador de todo o universo, né? Foi Ele que criou tudo. O céu, as estrelas, os planetas, as galáxias, todo o universo. É a inteligência que criou tudo isso, né? Porque Deus não é uma persona, não é uma pessoa. Tanto que a primeira pergunta que foi feita não foi quem é Deus, mas que é Deus. Então, uma inteligência suprema. E nós, filhos desse Deus, desse Pai, amoroso e bom, como Jesus trouxe para nós esse resgate dessa figura de Deus, como aquele pai que está sempre disposto a acolher o filho, a apoiá-lo, e sempre está junto de nós e não nos abandona nunca. Como é que ele gostaria de que nós, filhos dele, vivêssemos em sofrimento, vivêssemos em tristezas?
em infelicidades. Se a gente fosse fazer um paralelo, era a mesma coisa de que aqui na Terra, uma pessoa, vamos dizer, um fazendeiro muito rico, um industrial com muita riqueza, ele tivesse um filho. E aí esse filho, ele se conformaria em ser pobre, já que o pai tem tanta riqueza e ele é um herdeiro dessa riqueza. Ele não iria usufruir das riquezas do seu pai, só fazendo um paralelo, tá? Então Deus não quer o nosso sofrimento. Deus não quer a nossa infelicidade. Então, dentro de uma introdução ao estudo de hoje, nosso dever é querer ser feliz. Só que, essa busca dessa felicidade, a gente vai ver mais à frente que essa felicidade não é uma felicidade total, ela é uma felicidade relativa, porque ela é relativa. Mas assim, só para a gente entender que Deus não quer a nossa infelicidade. Deus não quer a nossa tristeza. E Ele está presente em nossas vidas, tanto nos momentos tristes, no momento de nossas lágrimas, como também no momento dos nossos sorrisos, das nossas alegrias, das nossas conquistas. Deus está sempre aqui. E Ele tem um amor tão grande por todos nós, que confiou a todos nós um guia, um mentor, um anjo da guarda, seja a nomenclatura que a gente queira dar, para sempre nos orientar, sempre estar aqui junto de nós. Aí a gente vai falar um pouco agora dessa felicidade enquanto seres encarnados. A gente está aqui no planeta Terra e a gente fala um pouco como é que a gente pode ter esses momentos dentro desse planeta e entender um pouco por que essa felicidade ela é relativa aqui nesse plano. Então a gente pode construir algumas coisas, alguns momentos de felicidade. A gente pode ter sim, que a gente não... Lembre-se que a gente não tem que viver fadado ao sofrimento. É claro que a gente está no planeta, e a gente ouve bastante isso, que é um planeta de provas e expiações, certo? Sendo assim, este planeta que a gente está, ele é cheio de relatividade. Então, nós não podemos pensar aqui nesse plano em uma felicidade absoluta, porque dentro das nossas próprias condições, as quais nós viemos para cá, a Terra não é um planeta absoluto, é um planeta de provas e expiações, composto por espíritos imperfeitos de terceira ordem. Então, pensando dessa forma, a felicidade que usufrui os espíritos de primeira ordem em outros planos é um tipo de felicidade que nós ainda aqui, por sermos imperfeitos, ainda não conhecemos. No entanto, a gente vai buscar viver dentro das próprias leis morais, aproximando-se, procurando não ferir as leis divinas, construirmos a nossa felicidade aqui na Terra. E que é uma felicidade relativa em virtude de nós termos essa condição de espíritos imperfeitos. Acho que até aí vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio.
Se nós somos seres relativizados pelo nosso grau de aprimoramento e também pelos nossos níveis de imperfeição, ou seja, aqui na Terra somos imperfeitos, mas tem uns irmãos, uns dos nossos irmãos, que estão um pouquinho mais na frente da gente e alguns estão um pouquinho mais atrás do que nós. Mas somos ainda todos imperfeitos, tá? Então, aqui na Terra, isso é óbvio que a gente não vai encontrar nenhuma pessoa que vai usufruir de uma felicidade total. Por quê? Porque dentro das próprias condições do planeta, onde a gente enxerga sofrimento, angústias, guerras, desentendimentos, a gente não vai poder ter uma felicidade total. Observando as pessoas, assim, desse ponto de vista da gente explicar a relatividade da felicidade, é que a gente percebe que a gente vê muitas pessoas que elas têm dinheiro, muito dinheiro, mas elas não têm saúde. De outra forma, a gente também conhece outras pessoas que têm saúde, muita saúde, mas não têm dinheiro. A gente também encontra pessoas que moram bem, que têm uma estrutura de morar bem, mas carrega dentro de si problemas grandes familiares. Há uma desunião, um desentendimento. Já tem outras pessoas que se encontram com moradias vulneráveis, em situações de vulnerabilidade, mas a família é muito unida. Então, essa relatividade de situações nos mostram que não há uma felicidade total, tá? Ou seja, ninguém vive aqui 100% feliz, sem ter nenhum tipo de problema, sem ter nenhum tipo de dificuldade. Sempre teremos problemas e dificuldades. Mesmo quando a gente olha para a vida de uma pessoa e diz, poxa, fulano tem dinheiro, fulano é bonito, mora numa casa assim, pode viajar para onde quiser e de repente a pessoa é infeliz. A pessoa sente falta de algo, não se sente amado. E isso mostra exatamente que aos nossos olhos, o que a pessoa teria tudo para ser feliz, ou seja, tudo que nos falta para sermos felizes, o outro tem e não é feliz. Então essa é a relatividade que é característica do nosso planeta, tá? Então não tem como a gente aqui imaginar uma felicidade plena. Eu vou repetir porque é sempre importante para a gente deixar isso bem fixado. Então, por isso que a gente diz que a gente está num planeta de provas e expiações, né? Então, nós aprendemos, né, que a nossa vida é imortal, né? Ou seja, o nosso espírito é imortal. E que nós poderemos ser tão felizes quanto a gente foi aqui na Terra e que a gente pode ser feliz onde quer que a gente vá, depois que a gente desencarnar. Como tem algumas pessoas que, se não tiveram uma reencarnação boa, poderão achar que essa infelicidade, que essa tristeza, será levada também para o plano espiritual, né? Então, a gente precisa entender que algumas pessoas pensam assim,
Não, eu estou num planeta de expiação e prova, aqui é um local de sofrimento, aqui a gente não pode ter alegria e tal. E aí a gente só vai ter alegria quando um dia a gente atingir um planeta de espíritos de primeira ordem. Só que a gente sabe que daqui até lá a gente tem um caminho para esse desenvolvimento, para essa evolução do nosso espírito. Mas não significa dizer que com as condições que eu tenho, que me foi dada por Deus, eu não busque ser feliz. Eu não busque agradecer pelas coisas que eu tenho e encontrar alegria, felicidade no que eu faço, no que eu tenho, no pouco que eu tenho, nas coisas que eu conquisto, e não viver só de lamentações e reclamações. Aí só para a gente dar assim, um exemplo para ilustrar. Tem tanta gente que encontra felicidade em estudar, gosta de estudar, se dedica e vai estudando. E aí vai desvendando esse grande abismo que a gente chama, que é a ignorância, e a gente passa a dominar os conhecimentos. E aí, quando a gente faz isso, quando o conhecimento chega, é como se a luz chegasse em nosso juízo. Acendeu-se a luz do conhecimento. Porque uma vez que você conhece, as trevas da ignorância, elas são substituídas pela luz do conhecimento. Então, como é bom a gente conhecer, como é bom ter cultura, como é bom conversar, como é bom viajar. As pessoas que têm a oportunidade de viajar, e eu não falo viagens longas, não falo em viagens internacionais, mas muitas vezes a gente viaja de uma cidade para outra, e quanta coisa a gente conhece da região. Às vezes a gente vai visitar um amigo, um parente, e a gente se propõe nessa viagem a observar toda a paisagem, os costumes, as coisas. Quantas coisas a gente pode aprender nesse momento dessa viagem? Então, isso é muito importante, porque é uma coisa que parece tão simples, que a gente às vezes nem se apercebe, nem valoriza, mas a todo momento a gente está aprendendo alguma coisa. A todo momento a gente tem a oportunidade também de levar para as pessoas uma palavra de carinho, um gesto. E tudo isso, a gente traz o exemplo de Jesus, de estar próximo daquelas pessoas que sofrem do outro. Amai ao próximo como a ti mesmo. E aí, nessa relação, uma palavra, um conforto, é uma mensagem, né, que a gente traz. E quanto é importante. A doutrina vai nos explicando e vai nos esclarecendo, a nossa doutrina consoladora, né? Por que é que aqui a gente não tem essa felicidade total? Por que essa felicidade aqui é relativa? E aí eu faço até uma pergunta agora para vocês. Essa felicidade, que aí eu dei até por exemplo, né, de uma viagem, de você visitar alguém, de você fazer uma coisa que você gosta, a gente pode desenvolver isso aqui nesse mundo. E por que a gente não vai fazer? Por que a gente pode assim parar e dizer assim, não vou fazer? Porque aqui a gente vive em sofrimento, porque aqui é um lugar de provas e expiações. Então aqui a gente foi fadado para sofrer. Vamos lembrar lá do começo, de onde surgiu isso lá bem atrás. De forma alguma. Então a gente vai sim buscar fazer o bem, buscar ser feliz aqui. E claro, entender até mesmo os nossos problemas, as nossas infelicidades, as coisas que acontecem na nossa vida, mas sem ter esse pensamento que a gente está aqui porque Deus quer que a gente sofra. Porque é sofrendo
que a gente se aproxima mais de Deus. Não. Porque senão a gente está perdendo uma oportunidade de buscar essa felicidade relativa, porque a absoluta não é desse plano, e a gente também está deixando a oportunidade que nos foi dada por Deus. Cada reencarnação é uma oportunidade, e Deus não nos criou para sermos seres infelizes, mas que a gente possa aprender e ser feliz dentro das nossas condições, como espíritos imperfeitos. Então, dizendo isso, eu gostaria de também fazer com que a gente pensasse que não é errado as pessoas quererem mudar de vida, que as pessoas quererem modificar o seu padrão financeiro, ter uma moradia melhor, comer melhor. Não é. Isso a gente não pode ver assim, não, olha, você não tem que procurar isso, porque à medida que você procura isso, você se afasta de Deus. Isso não é assim. A gente nasceu pobre, sem condições, a gente tem que passar o tempo todo pobre. Não, necessariamente. Estamos aqui para aprender, a gente está aqui para buscar o que é melhor. E se tivermos condições, ótimo. E quando eu falo condições, eu não estou falando em ninguém ludibriar ninguém, mentir, passar a perna, cometer atos amorais, entendeu? De forma alguma. Se você tem fruto do seu trabalho, fruto das suas conquistas, condições de melhorar de vida, ajudar sua família, sair e ajudar tantas outras pessoas, porque nós não vivemos num mundo sozinhos. Então, você está fazendo a sua parte. Não pode, de repente, dizer assim, não, eu não vou querer, e deixa a vida passar, e fica esperando, e de repente, quando você chegar o momento, né, desse retorno à pátria espiritual, que você fez com a oportunidade que lhe foi dada. Então, muitas coisas que a gente olha e tira como coisas erradas, talvez nós estejamos entendendo de forma errada. Nada que a gente faça que não nos afaste da lei de Deus é errado. Errado muitas vezes é não fazer, porque nossa vida não é algo para ser estático. A vida é movimento, a vida é para a gente se movimentar e nessas condições e oportunidades ajudar tantas outras pessoas. Jesus nos traz essa grande lição quando ele resolveu sair da casa dos pais, andar pelo mundo, reuniu algumas pessoas para que juntos ele pudesse passar algumas coisas que continuassem o trabalho, já que ele sabia que ia ter pouco tempo. Mas vamos dizer que Jesus dissesse, não, eu sou aqui carpinteiro, vou continuar com a mesma profissão do meu pai, vou parar, e não desse prosseguimento ao que ele veio fazer aqui. Hoje nós não estaríamos falando de Jesus. Pensemos nisso. Jesus movimentou-se dentro das condições do plano, apesar dele ser um espírito altamente iluminado, mas veio para esse planeta com as condições que esse plano teria, né? Então a grande questão é que a felicidade mais ampla não é propriamente essa que nós buscamos, ou seja, não é essas coisas imediatas daqui da Terra. A gente não pode pensar que tudo se relaciona, porque tem algumas pessoas que pensam que felicidade é só material, né? Eu vou ser feliz se eu tiver um carro, se eu tiver uma casa, se eu tiver uma casa de praia e se eu tiver dinheiro, então as coisas materiais. Felicidade é quando a gente faz algo por alguém, quando a gente ajuda alguém, quando a gente pratica o evangelho. Isso também nos traz felicidade. Quantas vezes em determinadas situações a gente faz um ato, um gesto,
que faz a outra pessoa ficar tão feliz e que a gente diz não tem, né? Não tem um dinheiro que pague esse momento que a gente está passando. Então, quando a gente, por nossa visão materialista, por nossa visão equivocada, típica de espíritos imperfeitos que somos, nós podemos confundir felicidade com questões materiais. Então, quem busca felicidade com questões materiais demonstra o quanto está equivocado, né? Então, vou dar assim um exemplo bem interessante. Eu queria até que nesse momento vocês começassem a lembrar dos amigos, né? Aqui nesse plano nós podemos desenvolver amizades, muitas amizades, né? A gente criar novas amizades, realizar novas amizades. Às vezes a gente sai de um lugar, vai numa loja, ou viaja, vai visitar alguém, conhece algumas pessoas e faz uma amizade, que é como se a gente conhecesse aquela pessoa há muito tempo. E é uma amizade importante. Às vezes uma pessoa que fez parte da sua vida na adolescência ou no trabalho e que faz um bom tempo que vocês não se veem, quando se veem, é assim, é uma alegria. Então, a amizade é uma coisa, os amigos são, é um ponto que traz na gente, desperta na gente essa felicidade, essa alegria desse encontro, né? Então, como é bom ser amigo de alguém? Como é bom ser amigo de alguém? Aí tem algumas pessoas que fazem, não tenho amigo não. Eu só tenho pessoas que me querem mal, gente que tem inveja da minha vida, gente que só quer puxar o meu tapete, gente que fala de mim e tal. Será que o problema são os outros ou o problema é estar comigo? Porque o fato de que eu não consiga dizer que eu não tenho nenhum amigo ao longo dessa minha trajetória aqui na Terra, nessa reencarnação, tem alguma coisa errada. Pensemos sobre isso. Às vezes tem um amigo que a gente nunca mais ligou, nunca mais falou, nunca mais assim se encontrou. E quando a gente tem a oportunidade de se encontrar para passar uma tarde ou conversar com essa pessoa e ver o quanto a pessoa fica feliz em nos ouvir, a gente também se sente feliz em ouvir aquela pessoa. O quanto isso é bom. Então, existem amigos nossos, gente, amigos que são mais importantes dentro da nossa vida do que muitos familiares. E a gente até sabe, né, que a nossa família é feita daqueles irmãos que a gente tem coisas a resolver. São espíritos que a gente vem para resgatar o perdão, que a gente vem para resgatar o amor, e que muitas vezes é difícil, né? É muito difícil para a gente, né, resgatar isso de acordo com as nossas imperfeições e equívocos. Mas os amigos, e eu não falo daquelas amizades por interesse, mas aqueles amigos mesmo, que nos ajudam, que quando a gente encontra, parece até que a gente está encontrando a gente, um irmão. Então, eles nos entendem melhor, conversa com a gente melhor, e a gente tem uma abertura. E aqui, como a Edivânia está colocando, né? Como diz a canção, né? Estão guardados no coração. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Porque a amizade é emoção, é sentimento. Então, lembrando dos amigos, a gente pode lembrar um pouco quanto a gente pode ter momentos de felicidade. Quando a gente lembra de épocas de escola, de alguma vivência que a gente teve na adolescência, a gente vai lembrar de situações que a gente vai dizer assim, poxa, quando eu lembro disso, chega, meus olhos brilham, né? Basta lembrar que parece até que eu estou vivendo aquele momento novamente.
Da mesma forma, quando a gente também lembra de momentos tristes. Só que lembremos que Deus não quer o nosso sofrimento, tá? Então vamos procurar entender que essa felicidade relativa desse plano também nós devemos procurar vivenciá-la, né? E aí, como eu tinha falado anteriormente, há sempre uma ideia muito materializada de felicidade. As pessoas sempre pensam em muita coisa, pensam muito assim em pessoas. E aí eu queria trazer também um trechinho de uma obra de Joana de Ângeles, que ela traz assim no livro Momentos de Consciência. Ela diz o seguinte: não elejas para ti uma pessoa modelo, pois todas as pessoas são falíveis. E a queda dessa pessoa não pode representar para ti um desestímulo para a vida. Porque aí eu queria falar do aspecto que tem muitas pessoas, muitos de nós, colocamos toda a nossa vida, toda a nossa felicidade em alguém. Eu só vou ser feliz se meu filho estiver bem. Eu só vou ser feliz se a minha filha casar. Eu só vou ser feliz se eu encontrar uma pessoa para eu me casar. Eu só vou ser feliz se a gente sempre vai colocando no outro ou numa pessoa específica a nossa felicidade. Então, é muito interessante que a gente pense sobre isso. Que a gente sempre está querendo colocar muitas coisas em cima de outras pessoas. Um peso, uma responsabilidade. Construir a felicidade em cima de pessoas que são tão falíveis como nós é muito arriscado. E comumente nós colocamos a nossa felicidade na mão de outra pessoa. E da mesma forma que a gente faz isso, a gente também constrói a nossa felicidade em cima de um objeto, em cima de coisas, em cima de situações. Estou muito feliz, consegui comprar o meu carro. Ah, meu carro, eu estou feliz, feliz, feliz. Aí tem um problema com o carro quebra, o carro bate, acontece um acidente com o carro. Aí você fica infeliz. Então veja como nós vamos transpondo a felicidade, que é algo que tem que vir de dentro do espírito, de dentro de nossa alma, porque quando está encarnado é a nossa alma. Não, a gente vai tirando de dentro e colocando para fora. Ou seja, colocando na mão das pessoas, dos objetos, da situação, a nossa felicidade. E aí vai mostrando quanto isso é relativo e quanto isso é passageiro. E quanto isso nos frustra. E aí mostrando que a felicidade, que é como a gente compreende a felicidade aqui, é muito limitante com a nossa condição de espíritos imperfeitos. E aqui diz uma coisa, construir, né, falei, e não percebemos uma forma tão simples e tão assim maravilhosa de ver, como tem um trecho naquela canção que é cantada por Almir Sater e Renato Teixeira. Não sei se vocês conhecem, que diz assim: cada um carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Cada um carrega, está dentro de nós. Conhece essa canção, né?
Cada um carrega o dom de ser capaz, de ser feliz, né? Então vejam como é interessante esse trecho dessa canção para falar um pouco sobre quanto a gente tem que olhar para dentro de si e compreender que essa felicidade ela tem que estar dentro. Mesmo eu sabendo que não é uma felicidade absoluta, mesmo eu sabendo que essa felicidade é transitória, ela pode mudar e ela pode ser rápida e eu posso ter instantes de felicidade, mas eu preciso ter essa concepção de que mesmo sendo pouco, mesmo sendo não o que eu desejava, mas eu tenho que me permitir essa compreensão dessa felicidade neste plano aqui, e que Deus não nos quer seres infelizes. E se a gente fosse fazer uma breve distinção entre alegria e felicidade, a gente poderia dizer que a gente tem momentos alegres, ou seja, a alegria é algo mais temporário, né? É algo assim é algo que acontece, mas passa logo. Já a felicidade, ela já é um estado mais duradouro, né? E é muito mais uma situação de ser feliz do que ter felicidade. A gente não usa esse termo. Eu tenho felicidade. Não é verdade? A gente costuma dizer, eu estou feliz, ou eu sou feliz. Então é um estado de ser e não de ter. A gente não possui a felicidade. É um estado. Então é ser, é estar e não de ter a felicidade, né? Ela não é uma conquista externa, ela é uma conquista interna. E é por isso que os espíritos, quando eles costumam, os espíritos quando evoluem, quando eles se elevam, quando eles crescem nesses graus que a gente sabe que tem, né? Espíritos imperfeitos, aí depois espíritos puros, tal. A gente somos espíritos de terceira ordem. Quando chega a segunda e a primeira, é muito interessante que a gente vai vendo que o que é felicidade para eles não é esse conceito de felicidade que nós temos. Porque o nosso conceito ainda de felicidade está muito preso às questões não apenas só materiais, mas dos nossos equívocos morais. E aí eu lembro para vocês, até mesmo quando a gente gosta ou transpõe a felicidade na mão de uma outra pessoa. Eu sou feliz. Por que eu sou feliz? Ou eu estou feliz? Não, porque agora eu estou namorando com fulano de tal. Eu tentei muito e eu consegui agora namorar com ele. Mas ao mesmo tempo que eu namoro com ele, eu sinto muito ciúme. Eu não quero que ninguém se aproxime dele, eu quero ele só para mim, porque afinal de contas eu encontrei a felicidade e eu não quero perder essa minha felicidade. Será que isso é felicidade? Respondam para mim. Pensem. É felicidade? Ou isso é uma posse, um orgulho, um egoísmo aí? Então eu queria possuir alguém, ter para mim, e não quero dividi-la com mais ninguém. Isso foge à compreensão do que seria de fato uma felicidade por um espírito mais elevado do que nós. Não está ligado à matéria, não está ligado a pessoas, a coisas e situações. E o que é mais importante, quando esses espíritos eles atingem esse nível de compreensão, de desenvolvimento, e eles têm o estado de felicidade permanente em si, eles podem até mesmo presenciar cenas que para nós é duro de ver, é difícil ver, que ao ver determinadas cenas despertam em nós a raiva, o sentimento de vingança, o sentimento de revolta. Um espírito mais elevado,
envolvido nesse estado de felicidade de ser, ao ver aquela cena, ele não tem nenhum sentimento de revolta, não tem sentimento, ao contrário. Ele em prece, entra numa vibração de uma prece para o equilíbrio daqueles que estão envolvidos. Então, nós ainda temos as nossas imperfeições e com isso a gente tem as nossas dificuldades de compreensão. Ser feliz em nosso planeta Terra, jamais poderia ser uma felicidade absoluta, porque para ser absoluta ninguém teria que ter sofrimento. Como posso eu ser feliz absolutamente vendo outro irmão que sofre? Vendo a dor, a angústia, o desespero em outro irmão. Então, por isso que a gente tem, nesse plano, felicidade relativa, né? E infelicidade também relativas. Então, nós temos momentos, nós não temos a felicidade plena e também nós não estamos fadados a ter uma infelicidade constante. As nossas escolhas, os nossos caminhos, o nosso livre-arbítrio é que levam até a gente como a gente vai prosseguir, como a gente vai tocar a nossa vida. E nós não conseguiremos ser felizes sozinhos. Quem pensa dessa forma, eu não preciso de ninguém, tenho meu trabalho, pago minhas contas, moro na minha casa, tenho tudo, preciso de ninguém, sou feliz sozinha. Não, você não é feliz. Porque a felicidade tem a necessidade do outro. Porque nós não vivemos para vivermos isolados. Esse processo que temos que voltar e aprender, essa oportunidade que nos é dada pela reencarnação, é um processo de relação com o outro. Então, nós não aprenderemos sozinhos, nós não nos desenvolveremos sozinhos. Nós só poderemos aprender e desenvolver-se nessa relação com o outro. E eu trouxe também aqui só um ponto para deixar para vocês. Toda felicidade, ela nasce dentro da alma. E não pode ser fora, é dentro, é de dentro para fora. E é a partir do que você sente que você pode transmitir para as pessoas. De acordo com o que a gente vive das condições daqui, a gente não terá essa felicidade plena devido aos sofrimentos dos nossos irmãos e dos sofrimentos que os nossos irmãos também nos causam. Então, foi basicamente assim, isso que eu trouxe assim, para a reflexão de vocês. E gostaria de ler para vocês, antes da prece final, eu estou vendo aqui que faltam 5 minutos, né? Eu gostaria de ler um texto que foi trazido por nosso querido Chico Xavier, mas o autor da mensagem foi o nosso querido André Luiz. Se vocês me permitirem, eu vou ler agora para vocês. O título é Felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que se semeia, tá? E aí eu gostaria de partilhar com vocês agora. Cada espírito é um canal de bênçãos em se mantendo ligado às leis do Criador. Lembre-se, você pode espalhar compreensão e otimismo. Contemple a fonte ao dissipar as formações de lama que se lhe atira à corrente.
não se detenha em pessimismo e azedume. Qualquer tristeza manifestada impulsiona os tristes a ficarem mais tristes. Fraqueza à mostra enfraquece os fracos ainda mais. Encoraje o próximo com o seu sorriso, entregando suas mágoas a Deus. Não se sabe de benefício algum que o desânimo tenha realizado. Siga em frente, criando simpatia e amizade, esperança e cooperação. Felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que se semeia. Plante amor e paz, e a vida lhe trará farta colheita de paz e amor. Quando a provação lhe apareça, terá surgido seu momento mais importante para comunicar fé e coragem aos companheiros. Quando o sofrimento desponte na estrada de alguém, estará você obtendo o instante dourado de auxiliar. Haja o que houver, distribua confiança e bom ânimo, porque a alegria é talvez a única dádiva que você é capaz de ofertar sem possuir. Evite amargura e desespero, porque todos estamos seguindo ao encontro do júbilo imperecível. Se você não acredita que Deus é plenitude de paz e amor, alegria e luz, pense que a terra poderá envolver-se nas sombras da noite, mas haverá sempre no céu a fatalidade do alvorecer. André Luiz. E com essa mensagem bela, agradecendo aí as palavras de Aldenora e de todos vocês aí, eu vou fazer a prece de agradecimento, vou depois publicar o vídeo, pode ficar tranquilo. E queria agradecer essa oportunidade de estar aqui esta noite com vocês, trazendo essas reflexões. Quem quiser adentrar mais no assunto, é só ler as perguntas 920 até a 933. Então, vamos lá. Querido Jesus, gostaria de lhe agradecer por mais um trabalho realizado. Trabalho esse de divulgar a doutrina espírita e os ensinamentos do Mestre Jesus. E assim, gostaria de pedir por todos aqueles momentos e também momentos que alguns irmãos carregam dentro de seu coração de muita amargura, de muito sofrimento e muita dor. Alivia o coração dessas pessoas e faz brotar nesses corações lembranças de momentos felizes, mesmo sabendo que temos um planeta de provas e expiações com felicidade relativa, mas são os momentos felizes que nos acendem as esperanças de continuarmos a viver. E assim, com esta rogativa, eu encerro este trabalho com muita alegria no coração e muita esperança de dias melhores. Que assim seja. Boa noite a todos. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite.